Nos Balcãs, as dinastias reais estão de volta. Tendo sido derrubadas anteriormente pelos comunistas, hoje elas são tidas em grande estima. Na Romênia, a princesa herdeira Margareta e seu marido príncipe Radu desempenham um papel importante. Em Montenegro, a monarquia foi abolida há quase 100 anos. Mas hoje, os montenegrinos têm orgulho do seu antigo reino. O líder da família Petrović-Njegoš é o príncipe herdeiro Nicola II. Na Bulgária, o rei Simeão II vive no castelo de Vrana desde o ano 2000. Ele fez uso dos seus talentos diplomáticos para recepcionar tanto aristocratas quanto visitantes comuns. Seus primos de segundo grau, a princesa Margareta da Romênia e o príncipe Nicola II de Montenegro, visitam-no regularmente. Estamos prontos para a foto. Venha, Radu. A princesa herdeira Margareta da Casa de Hohenzollern é a chefe da família real desde 2014. Uma das suas muitas atividades é apoiar projetos de caridade por meio de sua fundação. Para mim é sobre servir o meu povo. Isso representa muito trabalho, mas também uma enorme satisfação, pois conseguimos enxergar os resultados positivos. O príncipe herdeiro Nicola II passou sua infância na França. Foi apenas após a dissolução da Iugoslávia que ele se tornou o pretendente ao trono de Montenegro. Talvez eu seja ingênuo e presunçoso, porém acredito que eu posso desempenhar um determinado papel, no caso de ser aquele que traz a recordação daquilo que nos conecta. Aquele que recorda e encoraja a apreciação de aspectos específicos da nossa pátria, ao mesmo tempo relembra a história comum que une todos nós, mesmo que ela tenha sido tão conflituosa. Quando o rei Simeão II voltou à sua nação após 50 anos de exílio, ele decidiu adentrar na política. Quando chegou o meu momento de servir o país após tantos anos de exílio, eu não refleti se eu faria isso sendo rei ou não. Foi por isso que eu participei das eleições, algo que vai contra os meus princípios políticos, que ditam que um rei deve permanecer neutro, não deve fazer parte de um partido político e não deve interferir na vida política. Sófia, 17 de junho de 2017. Na Catedral Ortodoxa de Alexander Nevsky, a aristocracia europeia se reuniu para homenagear o rei Simeão II, na Saxe-Comburgo-Gotha. Na Bulgária, a relação entre a Igreja Ortodoxa e a família real sempre foi importante. Nesse dia memorável, isso pode ser visto com clareza. O rei Simeão II completando 80 anos. Às vezes eu não acredito que isso seja real. Às vezes eu digo para mim mesmo, isso ficaria ótimo no meu obituário. Mas é preciso sempre pensar pelo lado positivo. Todos temos que carregar a cruz de todas as nossas experiências. Enquanto eu tiver saúde, eu agradecerei aos céus. Chegar a essa idade hoje em dia é um grande feito. Simeão II é um rei sem um reino. A monarquia foi abolida quando os comunistas tomaram o poder da Bulgária em 1946. Entretanto, desde a queda da Cortina de Ferro, o rei voltou a ser bastante admirado. Como presente de aniversário, Sua Majestade ganhará um novo selo com o seu rosto estampado.
Por meio de casamentos bem planejados, os Balcãs garantiam que as famílias reais de Saxe-Comburgo-Gotha, da Bulgária, Petrovic-Niegos, de Montenegro, e também a Casa Hohenzollern, da Romênia, tivessem todas estreitos laços familiares. Apesar de seus países serem hoje repúblicas, os membros da realeza continuaram desempenhando um importante papel de representantes de Estado e, internamente, de instituições morais. Paris é o lar adotivo do príncipe herdeiro Nicolas II. Ele nasceu e foi criado na França em 1944, longe da segunda pátria Montenegro. Posteriormente, ele estudou arquitetura em seu país de origem e, aos 73 anos, ainda trabalha em seu estúdio em Paris. Sua conexão histórica com Montenegro está sempre presente. Como vai? Pode entrar. Eu estou bem. Ótimo. Vamos nos sentar e ver o projeto. Durante muitos anos, Nicolas II dividiu seu tempo entre seu trabalho como arquiteto na França e seus compromissos em Montenegro. Apesar da idade, ele planeja manter essa rotina no futuro. Não irei me aposentar. Para mim, o trabalho, lazer e descanso estão unidos. Viver significa estar fazendo algo, sendo ativo. A parte mais difícil para mim é a vida dupla que eu levo. Viver em Montenegro seria bem mais barato do que viver em Paris. Apesar disso, é importante continuar sendo um parisiense para que eu possa ver os meus filhos e netos que vivem hoje em dia em Paris, em Lyon. E é por isso que eu preciso trabalhar. Isso é algo mais importante para mim do que qualquer outra satisfação que eu possa vir a ter no futuro. Atualmente, o príncipe herdeiro viaja uma vez por mês até Montenegro para cumprir seus deveres de representação e para supervisionar projetos da fundação de sua família. Para mim, estar presente significa estar atuando ativamente e não apenas ocupando um cargo de representante. É por isso que eu quero que os estatutos da nossa fundação, responsáveis por regularem o funcionamento da família real, também possuam algum espaço para a autonomia. Pour nous laisser la possibilité d'avoir une certaine autonomie d'action. Montenegro fica na costa do Adriático, ao sul da Croácia e ao norte da Albânia. Um voo de Paris até lá leva 2 horas. Na antiga capital de Cetinje, o bisavô do príncipe herdeiro Nicolas II construiu as fundações que viriam a se tornar um reino. Seu nome era Nicola I, que governou o país a partir de 1860, primeiro como príncipe soberano e, após sua coroação em 1910, como rei. Durante a Primeira Guerra Mundial, Nicola I e sua família se exilaram na França, onde ele morreu em 1921. Ele foi sucedido pelo seu neto, Milhairo I, que foi nomeado como rei pelo governo em exílio. Seu filho, Nicolas II, nascido no exílio na França em 1944, tornou-se príncipe herdeiro. O Reino de Montenegro foi fundado em 1910 em um ambiente politicamente frágil. O Império Otomano representava uma ameaça perpétua ao país e aos seus vizinhos nos Balcãs. Em 1912, o rei se aliou à Sérvia, Bulgária e Grécia e declarou guerra ao Império Otomano e derrotou rapidamente as tropas otomanas. Montenegro desempenhou um papel importante durante as guerras balcânicas, visto que as batalhas mais importantes ocorreram próximas ao seu território. O rei Nicola I desempenhou um papel importante ao retirar nosso país das mãos do Império Otomano, ganhando assim a reputação de ser um grande estrategista que ajudou a construir Montenegro, a Montenegro moderna que conhecemos hoje. E essas foram as batalhas mais importantes que ocorreram bem próximas a esse território.
As ações militares cessaram-se com a assinatura de um tratado de paz. No entanto, uma segunda guerra balcânica ocorreu em 1913 e foi a fagulha que deu início à Primeira Guerra Mundial. No decorrer da guerra, a Áustria-Hungria ocupou o pequeno estado de Montenegro. Em 1916, o rei Nicola I fugiu e se exilou na Itália junto com o seu governo. Lá, ele proclamou a união do seu país com a Sérvia, formando o Reino da Iugoslávia. Porém, ele foi incapaz de chegar a um acordo com Alexander I, o rei da Sérvia, em questões políticas cruciais. O conflito se expandiu, resultando na saída de Nicola I do trono, que permaneceu exilado. Com isso, o destino do Reino de Montenegro estava selado. No final de 1918, foi proclamado o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, fazendo o Reino de Montenegro desaparecer do mapa político. Montenegro conquistou sua independência como Estado próprio somente em 2006, muito depois da queda da Cortina de Ferro. Atualmente, o príncipe herdeiro Nicola II atua em diversas partes do país. Um dos seus projetos mais recentes está sendo realizado na cidade medieval de Herceg-Novi, na costa do Mar Adriático. Com o passar dos séculos, essa cidade portuária foi tomada por turcos, italianos e austríacos. Por essa razão, Herceg-Novi representa uma mistura de diferentes estilos arquitetônicos. Muitos dos seus prédios históricos necessitam de renovações urgentes. Ao lado de arquitetos da França e de Montenegro, o príncipe Nicola II está apoiando o trabalho de reconstrução necessário. Em 1979, um terremoto destruiu uma fortaleza na costa e grande parte do complexo caiu no mar. Com o passar do tempo, o que restou das muralhas ficou coberto pela vegetação e corre o risco de desmoronamento. A Fundação Petrovic Niegos está ajudando um grupo de artesãos e estudantes que estão restaurando as muralhas. Ocasionalmente, o príncipe herdeiro também dá uma mãozinha. Quando começamos, tudo estava encoberto pela vegetação. Era quase impossível reconhecer o que havia aqui e ali. Até que, de repente, as coisas começaram a aparecer. Esse é um bom ensinamento que podemos passar aos jovens. Mostrar o que pode surgir no meio de tanta bagunça. Em um momento, as ruínas estavam encobertas. No outro, a construção havia sido revelada. Esse projeto está apenas começando. Conforme foi dito, em 1968, vamos seguir adiante lutando. Nos dias de hoje, a família real da Romênia está envolvida principalmente em projetos de caridade, enquanto realiza alguns acordos diplomáticos nos bastidores. É o início do verão de 2017. No castelo de Peles, cerca de 2 horas de carro da capital Bucareste, os preparativos estão sendo realizados para o 90º aniversário da coroação do último rei da Romênia, Michael I. Ele ascendeu ao trono aos 6 anos. Sua filha, a princesa herdeira Margareta, é a anfitriã da comemoração. Seu pai não pôde comparecer às festividades por conta de uma doença grave. Ele se retirou completamente da vida pública em 2014. Após a morte do seu avô, Ferdinand I de Hohenzollern, em 1927, o príncipe herdeiro Carol II, pai de Michael I, era o herdeiro legítimo do trono. Enquanto, devido a escândalos e ao seu relacionamento com uma plebeia, Carol II foi forçado a renunciar em favor do seu filho mais jovem, Michael. Isso pôs fim abrupto à infância de Michael.
Meu pai é uma pessoa especial porque ele sofreu bastante. Isso deu a ele uma perspicácia extraordinária, bem como uma sensibilidade e um apreço pelo outro. Ele se tornou um rei aos 6 anos. Sua mãe foi exilada pelo seu pai e ele conseguia vê-la apenas 2 vezes ao ano. Ele esteve separado dela durante quase 10 anos, em um momento crucial para o desenvolvimento infantil. No entanto, isso não o tornou ríspido, cruel ou inacessível. Ele se desenvolveu muito rápido, o que afetou bastante seu espírito. Eu me tornei rei antes dos meus 6 anos, sob uma regência. As coisas não iam bem na Romênia. Por isso, os partidos políticos decidiram que era melhor chamar meu pai de volta. Então, em junho de 1930, ele retornou e se tornou rei e eu me tornei o príncipe herdeiro. Acredito que meu pai tinha algum ressentimento com isso. Tirando a minha educação, ele nunca me mantinha informado sobre o que realmente estava acontecendo no país do ponto de vista político. Quando os eventos na Europa alcançaram a Romênia, ele finalmente teve que partir e eu tive em mãos uma determinada situação para a qual eu não havia sido adequadamente preparado. A situação era o início da Segunda Guerra Mundial. A Romênia se uniu à Alemanha contra a União Soviética. O rei Michael I, então com 19 anos, reinava oficialmente como monarca. Entretanto, o poder de governo estava nas mãos do general e autoproclamado líder Ion Antonescu. Por sorte, Antonescu convocou minha mãe de volta, pois ela havia deixado a Romênia por conta de uma pessoa que meu pai havia trazido de volta. Agradeço a Deus por isso, porque não sei o que teria sido de nós se ela não estivesse conosco naquele momento. Ela foi o pilar da minha vida. Quando sua mãe, a princesa Helena, retornou da Grécia em 1940, ela permaneceu ao lado do seu filho e o ensinou a liderar um Estado. Ela se tornou uma confidente mais próxima. As tensões entre o jovem rei e Antonescu cresciam cada vez mais enquanto o líder buscava reduzir a influência política do rei. Michael I via a guerra como um grande perigo para o seu país e, em 23 de agosto de 1944, ele solicitou uma reunião com Antonescu. A ideia principal era fazer o possível para convencer Antonescu a assinar o armistício e nos tirar da guerra. Ele começou a se irritar, subiu o tom de voz e, em certo momento, do alto do seu orgulho, ele virou-se e disse: "E deixar o país nas mãos de uma criança?" Era assim que ele pensava. O rei, Michael I, antevendo essa reação, deu um sinal para que seus guardas prendessem Antonescu. O caminho agora estava livre para que a Romênia mudasse de lado e Michael I declarou guerra contra o Reich alemão, na esperança de um rápido acordo de paz. Ele desempenhou um papel histórico em 23 de agosto de 1944, quando ele levou a Romênia, que estava lutando ao lado da Alemanha, para o lado dos aliados. Ele tinha 19 ou 20 anos na época. De qualquer forma, foi algo extraordinário. Mudar o destino de uma nação e de um povo com essa idade, com tamanha resiliência moral e coragem física. A princesa herdeira Margareta convidou inúmeras figuras notórias do seu país para comemorar o aniversário de 90 anos do reinado de Michael I. Desde que seu pai se afastou, ela e o príncipe consorte Radu têm sido os representantes oficiais da Casa Real.
Desde 1943, a Casa Real da Bulgária tem sido liderada pelo rei Simeão II. Hoje, a cidade de Popovo, que fica a cerca de 300 quilômetros de Sófia, na região nordeste do país, está sendo uma grande honra. A visita do rei. Um busto do seu pai Boris III foi inaugurado com honras militares. Antes da Segunda Guerra Mundial, Boris III conduziu grandes manobras militares na região e também conectou Popovo ao sistema ferroviário. Construiu novas estradas e disponibilizou eletricidade para a cidade inteira. Simeão II ainda se lembra do seu pai. Nós o víamos no jantar quando ele voltava para casa do trabalho. Ele sempre tentava nos fazer rir, mostrava seus desenhos e fazia perguntas sobre como tinham sido as nossas aulas. Eu percebia que ele era alguém alegre e muito amoroso. Ele não era um daqueles pais que intimidavam os filhos. Muito pelo contrário. Boris III é o filho mais velho do rei Ferdinand I da Bulgária. Após a derrota da Primeira Guerra Mundial, ele abdicou em favor do seu filho. Inicialmente, Boris III teve um papel de subordinado, um subordinado político no país, que estava dividido pelo conflito. Ele conseguiu retornar ao controle total apenas em 1935, após uma tentativa de golpe de Estado. A partir daí, ele estabeleceu um novo parlamento e deu às mulheres o direito de voto. Seu filho Simeão II nasceu em 1937. Com o início da Segunda Guerra Mundial, Boris III se aliou com a Alemanha em sua guerra contra a Grécia e a Iugoslávia. Mas, durante uma reunião, Boris III se recusou a cooperar com Hitler em dois pontos importantes: a deportação dos judeus búlgaros e uma declaração de guerra contra a União Soviética. Boris III morreu pouco tempo após retornar da Alemanha. A causa oficial da morte foi morte súbita por insuficiência cardíaca. Hoje, na Bulgária, os rumores dizem que Boris III havia sido envenenado a mando de Hitler. Foi assim que Simeão II, de 6 anos de idade, foi proclamado rei. Nessa idade, não se tem noção do que é morte. De uma hora para outra surgiu um vazio e minha mãe se tornou a responsável por toda a casa. Nós tivemos uma criação bem rigorosa desde o princípio. Precisávamos fazer tudo da maneira correta, por esse ou por aquele motivo, e também nos comportar de maneira apropriada. De repente, tudo se intensificou. Diziam-me: agora você nos representa, agora você está ocupando o lugar que foi de seu pai. Desde jovem eu tentei obedecer aos auxiliares e fazer o que minha mãe dizia. Eu fazia o melhor que eu podia. Porém, eu fazia tudo da perspectiva de uma criança, pois não importava quem você ainda continuava tendo a mentalidade de uma criança. Após a invasão do Exército Vermelho em setembro de 1944, uma sequência de eventos se desenrolou rapidamente. Todas as lideranças políticas foram condenadas à morte e executadas de maneira impiedosa. Porém, o rei Simeão, de 8 anos, e sua família foram poupados. Em 1946, eles foram forçados a se exilarem.
Inicialmente, eles foram morar em Alexandria, no Egito, com a família de sua mãe. O pai dela, o rei da Itália, Victor Emanuel III, da Casa de Savoia, e sua mãe, Helena de Montenegro, já estavam vivendo seu exílio por lá. Simeão II frequentou uma escola particular inglesa enquanto a sua família era sustentada financeiramente por seus avós. Durante esse período, a família passou a viver em condições humildes antes de retomar sua jornada. Passamos por dificuldades financeiras. Nós recebemos apenas $200 por pessoa a partir daí. Minha avó montenegrina, Helena, nos ajudaria de uma maneira elegante. Minha mãe adorava tricotar agasalhos e outras peças de roupas para nós, e para minha avó escondia notas de 20 libras egípcias dentro dos novelos de lã. Minha mãe encontrava a nota assim que o novelo acabava. Era uma forma discreta de nos dar dinheiro, ao invés de dizer, pegue isso aqui. Minha avó sabia da nossa condição. Em 1951, a família se mudou do Egito para a Espanha, onde eles receberam asilo do governo, e Simeão II frequentou uma escola francesa em Madrid, cidade onde futuramente ele cursaria a faculdade. Ele se tornou um amigo próximo ao rei Juan Carlos. Em 1962, Simeão II se casou com Margarita Gómez Acebo e Seljuela, uma integrante da nobreza espanhola. Juntos, eles tiveram 5 filhos. Na Romênia, a princesa herdeira Margareta convidou visitantes para virem ao jardim do palácio, na sua função de presidente da Cruz Vermelha da Romênia. O interesse dela em ajudar os necessitados surgiu enquanto ela se formava em Sociologia, Ciência Política e Legislação Pública na Inglaterra. Ela também trabalha para a Organização Mundial da Saúde e para as Nações Unidas. Após a queda da Cortina de Ferro, ela se mudou para a Romênia para apoiar seu pai enquanto ele se reerguia após voltar do exílio. Temos uma relação de pai e filha especial. Eu era muito próxima da minha avó, a mãe dele. Ele a enxergava em mim. E, além disso, nós tínhamos uma boa relação profissional. Ele era um guia para mim, mas às vezes eu também dava sugestões a ele quando ele me pedia conselhos. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os comunistas passaram a ocupar os cargos mais altos do governo. O caminho para se tornarem uma república popular estava sendo obstruído pela disposição constitucional que protegia a monarquia parlamentar, o que gerou tentativas de se criar animosidade contra o rei Micael I, que era extremamente popular entre a população. O rei Micael da Romênia chegou com a sua mãe, a rainha Helena, no aeroporto de Londres, em um pequeno avião vindo do continente, e que ele mesmo pilotou. Assim como as outras figuras reais do estrangeiro, ele está visitando a Inglaterra para comparecer ao casamento da princesa Elizabeth. O rei Micael, de 25 anos, é atualmente o único soberano que ainda reina na conturbada região dos Balcãs. Micael I é primo de terceiro grau da rainha Elizabeth II. Durante o casamento, ele recebeu fortes recomendações para não retornar à Romênia. Seguindo a rainha e o rei na procissão estavam a rainha Mary, a princesa Andrew, da Grécia, mãe do noivo, o rei de Haakon, da Noruega. Em seguida, o rei Micael da Romênia, a rainha da Grécia e o jovem rei do Iraque. Porém, Micael I ignorou esses avisos e retornou à sua pátria. Ele não queria abandonar os romenos naquele momento tão difícil. Essa decisão não agradou aos governantes comunistas e ele foi forçado a abdicar sob a mira de uma arma. Ele e sua mãe foram retirados do país no trem real. O trem levou-os ao exílio. É difícil de imaginar pelo que eles tiveram que passar naquela noite. Eles não sabiam aonde o trem os levaria. Mesmo que tivessem dito a eles que o trem estava indo na direção da Áustria e da Suíça, eles não sabiam se isso era verdade ou não. Eles viajaram com as janelas fechadas. No dia seguinte, descobriram que estavam em Moscou. Foi realmente assustador.
O trem parou em uma ponte. Nós sabíamos que estávamos em uma ponte, pois conseguimos ouvir o som da água. Nós ainda estávamos em território russo, quando a minha mãe olhou para mim e disse: "E agora?" Nós não sabíamos o que poderia vir a acontecer. Nós ficamos por lá por cerca de uns 10 minutos, mais ou menos. Então, o trem se moveu e, em seguida, parou novamente. Então, eu ouvi um jipe se aproximando. Eu sabia que era um jipe pelo som. Ele parou ao lado do nosso vagão, a porta do trem foi aberta e um jovem oficial estadunidense, um tenente, entrou. Foi um momento de alívio quando ele olhou para mim. Ele fez uma saudação e disse: "Agora você está livre." Em 1948, Mikhail I se casou com Anne de Bourbon-Parma, na Grécia. Eles se mudaram para a Suíça, onde o rei passou a trabalhar no ramo de aviação. O casal teve 5 filhas. O trem real que levou o rei Mikhail I para o exílio ainda está em operação nos dias de hoje. Os vagões estão nas mesmas condições nas quais foram inauguradas em 1928. Atualmente, eles são usados pela princesa Margareta para cerimônias e para a recepção de convidados importantes. Ver o trem real com seus próprios olhos é uma ocasião importante para muitos romenos. Eu consigo sentir as pessoas ao meu redor quando paramos nas estações. Esses milhares e milhares de pessoas me deixam impressionada. É um momento de alegria. Não há trem real na pequena nação de Montenegro. O príncipe herdeiro Nicola II realiza suas viagens de moto ou de carro. Hoje, ele visitou o criador de burros, Darko Savelic, para conversar sobre o seu mais recente projeto, Oasis. O príncipe quer ajudar fazendeiros a construírem residências de férias e também a produzirem energia a partir do sol e da biomassa, ajudando-os a se tornarem financeiramente independentes. Para um homem que tem uma família, é difícil dar conta de tudo sozinho. Levando em conta esse contexto, a proposta do Oasis é fazer com que as pessoas ajudem umas às outras a formarem uma equipe. O Oasis incentiva uma forma específica de turismo, o turismo familiar. Foi como turista em 1967, aos 23 anos, que o príncipe herdeiro Nicola II visitou Montenegro pela primeira vez. Naquela época, eu viajei bastante como mochileiro, como para a Grécia, e eu tinha acabado de voltar da Noruega. Eu estava sem dinheiro depois que voltei. Eu não tinha nenhum tostão e fiquei semanas comendo apenas migalhas. Eu telefonei para meu avô e disse: "Me convide para comer alguma coisa." E ele respondeu: "Você nunca sentiu vontade de viajar até Montenegro?" Eu disse: "Sim, eu adoraria." E ele disse que pagaria a minha viagem. Foi assim que eu fui até Montenegro. Primeiro, eu peguei um trem até Rijeka e depois fui andando pela costa do país. Hoje ele irá de moto em busca de trechos de sua jornada que começou na Baía de Kotor, que tem 30 quilômetros de extensão e fica na costa do Mar Adriático, em Montenegro. Essa paisagem sempre me surpreende. É uma vista bastante familiar e, como todas as coisas familiares que redescobrimos com o tempo, isso nos faz muito bem. Você consegue sentir o ar. Você consegue sentir o ar mudando e o cansaço vai embora e você fica mais leve.
Sempre que eu venho aqui, eu sinto como se tivesse levado uma injeção de energia. Em 1967, ele caminhou durante 9 horas da cidade portuária de Kotor até o topo do Monte Lovechain, que fica a 1.700 metros acima do nível do mar. Este é também o local onde fica o mausoléu do seu ilustre ancestral, o príncipe Bispo Petar II, um poeta e chefe de estado da dinastia Petrović-Nhiegos. Ele morreu em 1851 com somente 37 anos. Ele foi uma figura cuja importância foi além da simples história e conquistas de um ser humano. Ele nos ensinou sobre o significado do destino humano, falando sobre a dinâmica e a energia que existe na disputa entre o bem e o mal. E isso foi o que moldou a história de Montenegro durante séculos e séculos. No mausoléu, o jovem príncipe herdeiro encontrou um casal de Belgrado que falava francês. Ele se apresentou como príncipe Nicola II e, ao saberem disso, eles o convidaram para uma viagem até Cetinje e juntos visitaram o palácio do seu bisavô, Nicola I. Eu peguei minha carteira de estudante para entrar, mas os dois disseram que vocês não podem cobrar para uma pessoa que está na sua própria casa. O rei Nicola I residiu no palácio que é hoje um museu, primeiro como príncipe em 1910 e depois como rei ao criar o Reino de Montenegro. Até ser deposto no fim da Primeira Guerra Mundial, Nicola I viveu aqui com a sua esposa Milena, seus 3 filhos e suas 9 filhas nos salões e quartos do palácio que se encontram nas mesmas condições hoje, as mesmas que estavam naquele tempo. Quando eu visitei o palácio em 1967 e tomei uma bebida com o diretor, havia entre 50 e 100 pessoas no pátio do lado de fora, esperando que eu saísse pela porta. Eu não sabia o porquê de eles estarem ali reunidos. E então, de repente, uma velha senhora saiu daquela multidão. Ela estava muito bem vestida, estava toda de preto, como era de costume entre as mulheres de Montenegro naquela época. Ela se aproximou de mim e disse em francês, um francês perfeito: "Sua Eminência, sua visita é uma honra para nós." Essa foi a primeira vez que alguém me chamou de Sua Eminência. E o fato era de que eu não tinha a aparência de uma pessoa iminente. Eu estava viajando pela costa da Dalmácia há 15 dias. Eu estava sujo e com o cabelo comprido. Muito obrigada. Foi bom recebê-los aqui em Montenegro. Prazer em conhecer. Prazer em conhecer você. Meus cumprimentos ao Vietnã. Foi aí que eu percebi que eu era uma figura importante. Em 1989, Nicola II apareceu publicamente ao lado da sua família como príncipe herdeiro de Montenegro pela primeira vez. Nessa época, ele ficou espantado quando o governo socialista da Iugoslávia o convidou para acompanhar a transferência dos ossos do seu bisavô, o rei Nicola I, da Itália para Montenegro. O rei havia morrido em seu exílio na França em 1921 e foi enterrado na Igreja Ortodoxa Russa em San Remo, na Itália. Os restos mortais de sua esposa e suas filhas também foram transferidos. A bordo de uma fragata, a jornada teve início no porto de San Remo e passou pela costa de Montenegro. Depois, os caixões foram transportados até a antiga capital de Cetinje. Quando cheguei aqui, eu fiquei bastante surpreso. Foi algo que eu não estava esperando, realmente.
Era uma cerimônia oficial em que todos estavam muito bem trajados. Toda a população estava presente lá. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Todo mundo que já esteve em Setinde sabe que a região tem cerca de 20 mil habitantes. A cidade em si tem 10 mil pessoas. A cerimônia ocorreu segundo os ritos ortodoxos. Os caixões foram abençoados pelo patriarca. Havia pessoas sentadas nas árvores, nos telhados e ao longo do caminho da procissão. Eles colocaram velas no caixão e logo depois, durante toda a noite. Foi muito comovente. Em termos astrológicos, foi uma experiência que mudou a órbita da minha vida. Naquela época, Nicola II não sabia falar servo-croata e precisou anotar a pronúncia fonética das palavras. Obrigado, meus queridos compatriotas, obrigado a Montenegro e obrigado à Iugoslávia. Enquanto isso, Gorbachev buscava a aproximação do bloco oriental com o bloco ocidental. Ele tentou persuadir o líder da Romênia, Ceausescu, a realizar reformas. No entanto, o ditador não conseguiu sentir a direção na qual os ventos estavam soprando. Na Romênia, ocorreram manifestações em massa contra o regime de Ceausescu. No fim, o exército ficou do lado do povo. Ceausescu e sua esposa Helena tentaram fugir de helicóptero, porém foram capturados e posteriormente executados. Nos países que compunham o antigo bloco oriental, os símbolos do comunismo estavam sendo derrubados. O caminho para o retorno à Romênia estava se formando para o rei Michael I. Ele desejava ver sua pátria novamente. E em 1992 ele finalmente retornou. Após mais de 44 anos de exílio, milhões de romenos o receberam com muito carinho. As décadas da ditadura de Ceausescu deixaram marcas no povo, que aspirava por uma liderança benevolente. A Igreja Ortodoxa acolheu o rei Michael I como se fosse um filho pródigo. A recepção entusiasmada dos romenos preocupou o governo em exercício que tentou adiar outras visitas do rei Michael I. Ele sofreu junto com seu país durante o governo dos comunistas. Isso foi algo que ele nos contou. Ele não conseguia suportar o fato de não ter poder algum para mudar o que estava acontecendo. Tudo que ele podia fazer durante seu exílio era enviar mensagens para a nação no Natal e no Ano Novo. Reunir-se com pessoas da Romênia também era difícil, pois todas essas reuniões eram vigiadas. Às vezes ocorriam ameaças. Algumas pessoas colocavam vinho e mel em frente à nossa porta rapidamente e corriam com medo. Era algo comovente. Após décadas no exílio, o rei Simeão II também estava ansioso para voltar ao seu país, a Bulgária. No entanto, ele não queria agir precipitadamente. Na Espanha, ele observava o que estava ocorrendo na sua pátria. Somente em 1996, 7 anos após a queda do muro, foi que ele decidiu retornar. Ele não imaginava que haveria uma recepção tão amistosa à sua espera. Assim como na Romênia, aqui também se tinha muitas saudades do antigo monarca. Foi uma alegria imensa. Foi surpreendente e, ao mesmo tempo, parecia um sonho. Quando se vive a vida, uma vida toda como um fugitivo, e se tem um retorno súbito ao lar, fica muito difícil assimilar como vai ser a situação. Após sua primeira viagem, o rei Simeão II decidiu participar ativamente da política e, em 2001, alterou seu nome para o eslavo Simeão Saka-Kobuskovski. Caros cidadãos, eu declaro aqui o meu desejo de fundar e liderar um movimento da classe média por uma nova realidade e moralidade política, os novos impulsos econômicos e também novas ideias para a Bulgária.
E, por fim, um novo time político. Seu partido, o Movimento Nacional Simeão II, foi eleito por uma maioria esmagadora e ele assumiu como o primeiro monarca europeu a se tornar primeiro-ministro. Durante seu tempo no cargo, ele se reuniu com figuras importantes, incluindo Jacques Chirac, Tony Blair e o príncipe Charles, para debater sobre uma possível entrada na União Europeia. Em 2005, ele assinou o Tratado de Adesão em Luxemburgo. No entanto, isso foi o bastante para alguns búlgaros ambiciosos e ele foi removido do cargo. As expectativas estavam bem altas, altas demais comparadas ao que era possível se fazer. Em algumas ocasiões em que eu estava viajando pelo país, as pessoas me paravam nas ruas e diziam: "Você prometeu isso e aquilo para nós?" "Quando eu prometi isso?" eu perguntava. E eles respondiam: "Você prometeu." "Mas você viu isso na TV?" Eu dizia: "Não, nós esperávamos que você fizesse isso. O que você espera que eu faça e o que eu prometi fazer são duas questões diferentes." Em Montenegro, no início dos anos 90, o príncipe herdeiro Nicola II adotou o papel de mediador entre as culturas. Eu tive a ideia de organizar uma Bienal da Arte Moderna em Montenegro. Em 1991, a Guerra da Eslovênia teve início no dia seguinte à abertura da primeira Bienal. Apesar da guerra na Iugoslávia, dos embargos, das dificuldades e outras expectativas, as bienais continuaram até 2002. Esse foi um clamor pela abertura e também pela comunicação em oposição a esses conflitos absurdos. Porém, o crescente desejo por independência das muitas repúblicas da antiga Iugoslávia se transformou em um conflito armado. Uma guerra teve início nos Balcãs. Foi o maior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Montenegro não se envolveu diretamente. Ao ser confrontado com essa guerra, eu senti que havia o risco do nome Petrović Njegos ser usado como uma justificativa para entrarmos na guerra pela liberdade. Ele é de fato um símbolo do heroísmo de Montenegro, da luta contra os austríacos, turcos, contra Napoleão e outros movimentos de resistência que isso poderia acabar sendo usado para a guerra. Por essa razão, eu expressei imediatamente meu apoio aos movimentos pacifistas. Na virada do milênio, Montenegro enfrentou uma onda de protestos. Partes da população queriam reconquistar a independência, outras queriam permanecer como parte da Sérvia. O primeiro passo foi a escolha de se criar uma associação flexível de dois estados independentes. Após 2 anos, Montenegro resolveu se retirar dessa federação. Em 2006, o governo montenegrino realizou um referendo pela independência. 55,5% votaram a favor. Quando a independência foi alcançada, eu disse para mim mesmo: agora que somos independentes nessa questão do Estatuto da Família, isso se deve ao fato de termos sido banidos de Montenegro sob a acusação do rei Nicola I ser um traidor, que estava do lado da Áustria. E é por isso que é uma retificação tanto moral quanto histórica, e isso é muito importante. 5 anos depois, o Parlamento de Montenegro aprovou a lei criando o Estatuto da Dinastia Petrović Njegos. Ela foi moralmente reabilitada e o financiamento estatal da Fundação Familiar passou a ser garantido por lei. Nesse momento em diante, ela pôde ter sua sede em um palácio e recebeu uma verba de 4,3 milhões de euros nos 6 anos seguintes. O príncipe herdeiro Nicola II também está autorizado a atuar como um representante oficial do governo. Em Montenegro, a fundação está envolvida na ecologia, cultura e solidariedade.
e é uma co-patrocinadora do Prêmio Gaia Anual, que é dado a organizações e indivíduos que demonstram um compromisso com a proteção do Mediterrâneo. Em dezembro de 2017, o rei Michael I da Romênia morreu em decorrência de sua doença. O luto oficial durou uma semana. Para os romenos, é importante lembrar do papel que o antigo monarca teve no resgate do país durante a Segunda Guerra Mundial. Na despedida, o rei Simeão II da Bulgária estava ao lado da sua prima, a princesa herdeira Margarita, e de seu marido, o príncipe Radu. O corpo do rei Michael viajou pelo país no trem real para que os romenos pudessem se despedir do seu rei. Mas o que será que o futuro guarda para as casas reais dos Balcãs? O tópico é problemático, o que nos preocupa. Mas, de qualquer forma, a linha sucessória já está bem definida. A maioria dos meus conterrâneos estão felizes e convictos de que a República é a maior solução. É assim que se deve ser. A presença da nossa família em Montenegro é importante e serve como guia e elemento de união. Se algum dia precisarem de mim, do meu filho ou do meu neto, nós estaremos prontos para ajudar Montenegro a se unir ainda mais.